Neste episódio do podcast Panorama de Negócios, vamos falar sobre um marco histórico na medicina e o pioneirismo do Centro Médico de Campinas com a implantação da terapia celular CAR-T-cell, uma tecnologia que modifica células do próprio paciente para atacar o câncer. Com muita alegria, estamos recebendo o Dr. Vinícius Grillo, responsável pelo programa de terapia CAR-T-cell do Hospital Centro Médico de Campinas. Mas olha, só para vocês terem uma ideia, o Dr. Vinícius é médico hematologista, coordenador do Serviço de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular do Hospital Centro Médico de Campinas, diretor médico do Centro de Hematologia e Hemoterapia, médico responsável pelo programa de terapia celular e terapia CAR-T-cell do Hospital Centro Médico de Campinas. Com o apoio da Equala, agência de marketing digital, e da InfoEstúdio Comunicação, profissionalismo, criatividade e parceria, está no ar o podcast Panorama de Negócios. Doutor Vinícius, olha, é um prazer, uma alegria muito grande, feliz pelo fato do senhor ter aceito o convite para participar do Panorama de Negócios e para falar sobre um assunto tão importante e sobre essa tecnologia revolucionária. Obrigado, viu, doutor Vinícius? Olá, Milton. Muito obrigado pelo convite. Olá, pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo. E para mim é uma felicidade muito grande estar aqui para poder falar um pouquinho dessa nova tecnologia que foi implantada desde o mês de outubro lá no Hospital Centro Médico de Campinas. É uma realização tanto pessoal quanto profissional, poder trazer esse tipo de tratamento para os nossos pacientes, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é isso, né? Para tirar esse mito e conversar um pouquinho mais sobre os benefícios dessa nova terapia. Ô, doutor, o senhor sabe que eu costumo falar, quando a gente fala, por exemplo, falando numa linguagem popular, né? Quando a gente fala de câncer, tá? As pessoas muitas vezes elas se assustam, né? E hoje, por exemplo, ninguém melhor do que o senhor mesmo para trazer essa informação. Muitos tipos de câncer, né? Hoje, quando você detecta através de exame, a probabilidade de cura é muito grande. Sim. Mas é uma busca constante por parte de médicos, pesquisadores, né, no sentido de ter uma assertividade cada vez maior com relação ao câncer, por exemplo, de pulmão. Sim. Né? E eu queria que o senhor falasse, porque está todo mundo que está acompanhando nesse momento assim, feliz e na expectativa de entender, né, como essa tecnologia, né, ela está sendo aplicada, inclusive, gente, trazendo resultados positivos, viu? Só para a gente poder ter uma ideia, fala para a gente como é que é essa tecnologia que vocês estão utilizando lá no Centro Médico, doutor. Na verdade, Milton, essa inovação, né, que vem com a terapia CAR-T-cell, tá? Ela é muito importante porque foi um novo mecanismo, uma nova maneira da gente poder tratar certos tumores, tá? Quando você vai hoje fazer uma pesquisa na internet sobre terapia CAR-T-cell, são mais de 1.200 locais no mundo que estão fazendo pesquisas para desenvolver esse tipo de terapia para diversos tumores. E o mais importante é que não é só para tumores, né? Você tem muitas pesquisas com CAR-T-cell, por exemplo, para tratamento de doenças autoimunes, de tumores de pulmão, tumores de pâncreas, na parte do melanoma, que é um tumor de pele maligno, né? Você tem pesquisas muito avançadas, tá? E também, até pasmem, porque a gente tem estudado isso há algum tempo,
né? E inclusive para tratamento de HIV. Nós já temos doutor? pesquisas de modificação dos linfócitos do próprio paciente para tratamento de HIV, inclusive já vislumbrando a cura do HIV, né? Hoje o tratamento do HIV ele tem um resultado muito bom, mas você tem alguns pacientes ainda que falham a terapêutica atual, né? Então a gente tem que buscar novas terapêuticas para grande maioria das doenças, né? Sim, sim. O HIV é uma delas, né? Eu sei que o mote aqui é para a gente falar do carticel, não, mas acho interessante para as pessoas terem uma ideia, na verdade, né, doutor, dessa abrangência, onde que pode ir, né, esse novo tipo de tratamento, tá? O que vislumbrou muito nós como hematologistas a iniciar um projeto de carticel, né, na instituição? Porque foi, então, como eu disse, uma nova maneira de se tratar, de se encarar e de se enfrentar a batalha contra o câncer. No caso lá do síndrome dos cânceres hematológicos, né? Como que é feito isso? Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente sabe que no nosso organismo a gente tem algumas células de defesa, principalmente os linfócitos T. Né? E o tumor ele se desenvolve porque o linfócito T do próprio paciente não conseguiu identificar aquela célula tumoral como um órgão estranho, né? Uma célula estranha, e aí ela deixa o tumor se proliferar. Então, o que é feito na terapia CAR-T? Você pega o linfócito T do paciente, tá bom? Que é um glóbulo branco, uma célula de defesa. Você leva ele para uma máquina, tá? Que vai fazer com que esse linfócito se encontre com um vírus, e esse vírus é geneticamente modificado, tá bom? Esse vírus geneticamente modificado, ele entra dentro desse linfócito, modifica o DNA desse linfócito, fazendo com que ele comece a expressar uma proteína, no caso do carticel, uma proteína CD19, tá bom? E aí esse linfócito, ele começa a identificar o tumor que tem um CD19 ligado nele, né, na membrana dele, como uma célula estranha. Então a gente pega esse linfócito geneticamente modificado do próprio paciente, e, expande ele em cultura, então a gente leva isso para milhões e milhões de células, tá bom? Atrás esse linfócito e infunde no paciente na corrente sanguínea, tá bom? E aí esse linfócito ele vai se expandir dentro do organismo do paciente e começa a atacar as células tumorais. Essa foi a grande sacada do carticel. Então você faz com que a própria célula de defesa do paciente reconheça aquela célula tumoral como estranha e leva essa célula à morte. Essa é a ideia. E o que nós temos hoje no Brasil de já carticels que são aprovados comercialmente, né? A gente tem 3 tipos, tá? Então, 3 tipos de CAR-T, tá bom? 2 dele para doenças linfóides, então linfomas não Hodgkins, tá bom? Linfomas foliculares e as leucemias linfóides agudas das crianças, até 24 anos pode ser feito. Tá, só para a gente poder esclarecer, doutor, para quem está nos acompanhando, a gente consegue identificar que tipo de câncer esses linfomas dos quais você se referiu há pouco? Sim, eu consigo. Só para a gente consegue identificar, a gente poder ter uma ideia. Exatamente. Quais são os tipos de cânceres, doutor? Que hoje podemos tratar com a terapia CAR-T são os linfomas não Hodgkins, tá? Os linfomas foliculares, tá joia? As leucemias linfóides agudas até 24 anos de idade, tá? E o mieloma múltiplo, que é uma outra patologia, tá? Então a gente tem 3 tipos de CAR para tratar basicamente esses 4 tipos de tumores hoje no Brasil, comercialmente já fazendo, inclusive como fizemos lá no centro médico, tá? Tem um quarto tipo de CAR-T que ainda está em aprovação no Brasil. O pessoal acredita que até no primeiro trimestre do ano que vem já esteja aprovado pela Anvisa, tá? Na verdade, ele está aprovado, está aguardando precificação, que se chama, então, porque a Anvisa vai colocar um preço nisso, um valor, né? Tá? Para começar a ser feito no Brasil. Que aí seria para tratar os linfomas do manto e aí as leucemias linfóides agudas de qualquer idade. Que isso, então, você aumenta muito a gama de pacientes que podem ser beneficiados com essa terapia. Queria deixar claro, Milton, que não são todos os pacientes, nem todos os linfomas
que de cara, de primeira linha, que a gente chama. Então, o paciente fez o diagnóstico, você tem indicação de fazer CAR-T, não são todos, tá bom? Obviamente você tem as indicações, isso é importante, né? A gente falar, porque senão daqui a pouco o pessoal faz, infelizmente, faz um diagnóstico de linfoma, já, eu quero CAR-T, não é assim, tá? Você tem as indicações bem criteriosas, tá bom? Por quê? Porque são as doenças que você tem uma maior chance de cura com essa terapia. Agora, uma dúvida, doutor. Por exemplo, com essa nova terapia, por exemplo, e detectado, né, que aquele paciente ele realmente está com câncer, Sim. Essa terapia ela ocorre em paralelo, por exemplo, com aqueles tratamentos mais tradicionais, como quimioterapia, radioterapia, etc. Normalmente, não. Como que hoje está aprovado no Brasil, tá, Milton? Você faz o diagnóstico de um linfoma não Hodgkin, tá bom? Você faz o tratamento convencional. Com esse tratamento convencional, você vai curar, em média, 60% dos pacientes, tá bom? Então, restou os outros 40%, tá bom? O CAR-T-cell é para esses 40%, mas também nem todos, tá? Por quê? Quando que a gente vai usar essa terapia? Quando os tratamentos convencionais, por um exemplo, você fez um diagnóstico, você fez o tratamento convencional com quimioterapia e ou radioterapia, né? Quimioimunoterapia com ou sem radioterapia. E aí essa doença, ela volta em atividade em menos de um ano. Ou aqueles pacientes que não respondem à quimioterapia. Tá? Então, para esses pacientes, você tem uma indicação formal. Por que isso? Até hoje, até a terapia CAR-T, que no Brasil, o primeiro aprovado foi em 2023, então foi bem recente. Tá bom? Esses pacientes têm uma chance de estarem vivos, eu não estou falando de curados, tá bom? Estarem vivos em 5 anos de 8%. E com a terapia CAR-T, você eleva isso para 60%. Olha só. Sendo que 50% eles vão se curar. E 10% ainda a doença vai retornar mesmo com a terapia CAR-T. Tá? Então, é um ganho muito grande de vida, de sobrevida, de chance de cura desses pacientes. Tá bom? Então, essa terapia CAR-T, isso reanima a gente. Para pacientes que não tinham muito o que fazer, porque 8% é muito pouco. Sim. Você jogar isso para 50%, 60% é um resultado fantástico. Revolucionário. Né? Porque seriam pacientes que você não teria muito o que ofertar de tratamento, principalmente curativo. Você partiria para tratamentos paliativos, ou tratamento, vou tratar se a gente sabe que sua doença vai voltar daqui tanto tempo, etc. Então, é revolucionário. Tá? Muito bacana. Exatamente. Não. E um detalhe, doutor, assim, os médicos, na verdade, que eu percebo, estão super animados, né? Porque o que acontece? Você não é dar sobrevida, é você dar a oportunidade das pessoas viverem e viverem com qualidade de vida curadas. Curadas, exatamente. Não é verdade? É verdade. Então, acho que a linha é bem essa. É bem essa mesmo. Né? E assim, por exemplo, falando um pouco mais sobre a implantação disso no Centro Médico de Campinas. O Centro Médico de Campinas me chama muito a atenção porque ele está no mercado, acho que uns desde 74, né? Nós estamos falando aí de 50 anos, mais de 50 mais de 50 anos. E o Centro Médico de Campinas, ele não parou no tempo. Não. Entendeu? Ele está sempre em busca, né, de novas ações, novos tratamentos que levem excelência, por exemplo, e já tem um time de excelência, né? O quadro médico é fantástico do Centro Médico, referência, inclusive, no interior, né? Mas está sempre à frente do seu tempo, sempre visionários, sempre buscando alternativas ou tipos de tratamentos que levem à cura, que levem a uma condição de vida melhor a esse paciente. Então, isso daí, doutor, não tem preço. É
É verdade. Né? Vou contar algumas coisas históricas para você. Eu estou no Centro Médico desde 2006 e tenho a honra de hoje trabalhar com meu pai, que está lá desde 78. Olha que legal. Né? E trabalhando, ele continua a vida normal dele de médico hematologista também. E tem alguns dados bem interessantes no Centro Médico. Então, mais recentemente, se eu não me engano, há 1 ou 2 anos atrás, o Centro Médico foi o primeiro hospital privado a fazer transplante cardíaco. Né? Então, que foi um grande marco, porque você precisa criar uma estrutura muito grande, não é fácil. Tá? Se a gente olhar em 96, o Centro Médico fez o primeiro transplante de medula de Campinas. Isso ninguém sabe, porque na época foi feito, veio um paciente do Rio, né, da sua terra, e porque, né, difícil fazer, e aí eu sei a história porque meu pai participou desse transplante, tudo. Legal. E eles trouxeram o paciente, vamos fazer, e obviamente teve apoio de outros centros para a gente trazer o transplante de medula para o interior do Brasil. Né? E foi feito o primeiro transplante de medula lá, e o paciente está vivo até hoje. Né? Nossa, graças a Deus. E interessante, outro dia a gente teve um simpósio de transplantes do Centro Médico, que a gente faz a cada 2 anos, e aí o pessoal do oftalmo foi dar uma palestra sobre transplante de córnea. Né? E o chefe lá, um dos médicos da oftalmo do Centro Médico, diz que foi fazer um curso na Alemanha, e aí com um cara que era expert numa doença X, alguma coisa assim. E aí, quando ele chegou no consultório desse colega alemão, tava um certificado do Centro Médico de 1979, que a doença que ele trata hoje, que ele é especialista, o primeiro curso dele foi lá no Centro Médico. Só, gente. Então a gente tem algumas histórias. Eu não estou falando que eu lembro de cabeça, mas o Centro Médico sempre priorizou o pioneirismo no tratamento dos pacientes. Isso desde muito tempo, e das últimas diretorias para cá, o Centro Médico tem priorizado, está na vanguarda da medicina. Isso é muito legal, porque a instituição nos dá muito apoio, muito suporte. Por que eu falo isso? Você não faz a terapia CAR-T-cell ali na esquina. Né? Você precisa de uma estrutura. Claro, tá? Claro. Essa estrutura, o hospital, a gente já vem desenvolvendo isso há cerca de 10 anos. Começou com, na verdade, até um pouco mais, desde 2012, na verdade, há 13 anos, quando a gente reestruturou o transplante de medula do hospital. Né? E de lá para cá a gente começou com os transplantes autólogos, depois vieram o transplante halogênico, que aí você precisa criar uma estrutura. Por um exemplo, como que é isso, né, Milton? Você tem que ter um ambiente isolado. Tá? Então, hoje nós temos um ambiente dentro do hospital que ele é separado, então esses pacientes vão internar lá. Por que isso? Porque além de ser uma unidade fechada, você tem a equipe multidisciplinar, que é fundamental no tratamento desses pacientes. Uma equipe multidisciplinar bem treinada, tá? E especializada, então técnicos de enfermagem, enfermeiros, equipe odontológica, fisioterapeutas, nutricionistas, e você me desculpa se eu estiver esquecendo alguém da equipe psicóloga, que é importante, tá bom? Bem treinados, tá? Isso de treinamento de pessoal. Fora, obviamente, a parte médica, que são médicos especializados nesse tipo de paciente, de doença, de tratamento. Só para você ter uma ideia, a nossa equipe médica hoje na hematologia são compostas de 15 hematologistas lá. Olha então, só, a equipe é bem grande. Eu tenho 2 que cuidam das nossas crianças, tem os médicos do banco de sangue, tem os médicos que fazem a parte de hematologia benigna, que a gente chama, que não é oncológica, obviamente, e tem a equipe que faz a parte da oncohematologia. Aí, além disso, então, fora treinamento humano, né, de recursos humanos, tá? A gente tem a parte estrutural. Tá? Que é importantíssimo, né? Importante. Não adianta você ter equipe se você não tem estrutura. A gente está falando de pacientes que uma gripe pode ser fatal. É isso aí. Né? Que são imunodeprimidos. Né? Então você tem uma estrutura lá hoje, uma unidade onde você tem um filtro, que a gente chama de filtro EPA, que é igual aqueles filtros de avião que purificam 99,9% do ar. Tá? Você tem uma unidade com umidade controlada, tá? Porque esses pacientes são muito suscetíveis às infecções fúngicas, então não pode ser um ambiente úmido. Tá? Um ambiente com pressão controlada para que o ar que está dentro do quarto ele só saia.
Então você tem um ciclo do ar para que isso? Para os bichos que estiverem no corredor não entrarem para dentro. Sim. Tá? Então, bem interessante. E temperatura controlada, que é fundamental também. Então, para criar essa estrutura, o hospital vem investindo há muito tempo, né? E que não é uma estrutura barata de se fazer. Sim, com entendeu? certeza. Mas como o hospital sempre vislumbra tá à frente da medicina, o hospital faz questão de fazer esse tipo de investimento. Né? Que esse investimento proporciona a gente a fazer terapias inovadoras, terapias modernas que tragam benefício para o nosso paciente. Agora, olha, eu estou feliz demais porque o que acontece? Quem está nos acompanhando neste momento, né, com certeza não sabia, porque eu também não sabia, né, sobre todo esse contexto do Centro Médico de Campinas. Porque o Centro Médico, eu já tinha falado, né? É uma referência, não só no estado de São Paulo, no Brasil e até no exterior também. Sim. Né? Exemplo do próprio médico alemão, né, que veio para cá, exatamente. Que veio aqui. Então, quer dizer, a gente vê a importância de Campinas dentro desse contexto, né? E a importância do Centro Médico de Campinas nesse contexto. Mas uma coisa, doutor, que me chama muita atenção nesse tratamento, né, que é o Carticel, é que quando você fala, por exemplo, em benefícios, tá? Primeira coisa que as pessoas muitas vezes elas questionam, elas perguntam o seguinte: e a eficácia desse tratamento? Porque é novo. Aí tudo que é novo, as pessoas às vezes elas têm um certo receio, né? Sim. Será que vai dar certo e tal? Mas, por exemplo, para uma pessoa que esteja, infelizmente, condenada à morte, qualquer tratamento novo é uma esperança de vida, o senhor concorda? Com certeza. Não é verdade? Então, por que eu estou falando isso? Que quando a gente avalia, gente, os principais benefícios dessa terapia, tá? Nós temos aí alta precisão, a personalização, a alternativa para casos resistentes. Isso aqui que eu estou falando, doutor, nada mais vem a ser do que um resumo do que nós estamos falando aqui. Perfeitamente. Porque o que acontece? Vocês já fizeram, inclusive, por isso que eu estou falando sobre isso, vocês fizeram, inclusive, esse tratamento com um paciente, né? Sim, sim. E o resultado foi bem positivo, né, doutor? O paciente, sim, foi resultado muito satisfatório, o paciente continua em remissão completa, tá? E ele é um caso até mais dramático, que ele obviamente eu não vou falar o nome dele, mas claro, ele é um jovem de 65 anos, que, só pra você ter uma ideia, um dia antes dele internar, ele é corredor, ele correu 15 quilômetros. Olha só, que legal. E ele fez um diagnóstico de linfoma e o tumor dele voltou 2 meses depois que ele terminou a terapia dele. Olha só. Tá? Então, esses pacientes, a gente considera ele como quimio-imunorefratários. Tá? E esses daí entram na taxa de 6% a 8% que vão estar vivos daqui 5 anos. Tá? Então, a maioria deles tem um desfecho ruim. Certo. Tá? E ele continua bem, né? E eu espero que continue. A gente vai manter o segmento, tá? Ele tem vindo em consultas de rotina, fazendo os exames de acompanhamento rotineiramente, e ele continua bem, continua em remissão da doença. E eu espero que ele continue assim. Sim, com certeza. Né? Agora, por então, exemplo, é um paciente que você falar, por exemplo, é um paciente de 65 anos. Esse cara tá idoso. Não tá idoso. Esse cara tá correndo 10 quilômetros o dia antes de internar. Não, e atualmente, as pessoas vivem até 90 anos. Quer dizer... esses dias lá no consultório eu atendi uma senhorinha de 100 anos. Tinha acabado de fazer e super bem. Eu até brinquei com ela. Eu falei, eu acho que a senhora vai ser a primeira a chegar aos 150, né? Não, mas é curioso, né, doutor? Quando muito, você vê a expectativa de vida ampliou bastante, né? Muito. E eu falo assim porque, por exemplo, quando a gente pega a década de 40, dos anos 40, 1940 e tal, naquela ocasião, a expectativa de vida do brasileiro
era em média de 45 a 50 anos. Exatamente. Quer dizer, então se você for parar para ver... Hoje a gente está em 74, 76, as mulheres um pouco mais. E assim, outro dia eu vi uma matéria muito interessante falando sobre a questão da longevidade, mas de pessoas, por exemplo, o rol das pessoas, por exemplo, de 80 anos mais, aumenta cada vez mais. Cada vez mais, exatamente. E é um negócio tão curioso, porque, por exemplo, quando a gente falava, por exemplo, de benefícios ao idoso, você falava em 60 a mais. Exatamente. Aí o que acontece? Tem os 60 a mais e aí tem os 80 a mais que são prioridade dos de 60 a mais. Quer dizer, então isso aí significa dizer que o público é muito amplo dos 80 a mais. E graças a Deus, doutor. E eu te puxo um gancho. Só para você ter uma ideia, Milton, quando você tem a estrutura adequada, igual nós temos lá no centro médico, tá? Hoje a gente tem autorização para fazer transplantes de medula óssea. Sim. Tanto autólogo, que é da mesma pessoa, né? Quanto halogênico, que é de uma pessoa para outra, a gente tem autorização já do Ministério da Saúde para fazer até 75 anos. Olha só que legal. É bem interessante, exatamente. Porque eu me lembro que... E com respostas boas, hein? Olha que eu tô legal. falando de pacientes idosos, porque com o envelhecimento da população, a incidência de leucemia, por exemplo, ela aumenta, né? A gente sabe disso. Sim. Que a leucemia mieloide aguda é uma doença do idoso, né? Então, com o envelhecimento da população, você aumenta muito a incidência desses pacientes, né? Com essas doenças. Quando você permite fazer um tratamento curativo da leucemia mieloide aguda, que é, no caso, o transplante de medula óssea halogênico, que é, às vezes, autólogo, a gente vai até 75 anos. Então, se você está pensando em curar esse paciente, pelo menos ele vai até uns 85, ele vai, né? Isso então, quando você tem a estrutura adequada, você permite ofertar para os pacientes tratamentos melhores, mais seguros, e que o paciente viva mais tempo bem, né? Com qualidade de vida. Agora, quando a gente fala, doutor, sobre o CARTCel, especificamente, a gente consegue ter uma ideia, tá? Eu sei que é muito difícil, mas só para a gente poder ilustrar, de em quanto tempo, claro que esse tratamento muitas vezes ele precisa ser, de certa forma, prolongado, dependendo do grau, sim, né, que a pessoa esteja em relação a aquele tipo daquela doença específica. Mas, por exemplo, consegue-se comprovar, mensurar em quanto tempo começa-se a ter uma ideia dos resultados positivos? Eu digo assim, por exemplo, iniciou o tratamento. Então, 30 dias ou 60 dias já começa a haver, por exemplo, É assim, Milton, o nosso protocolo lá, ele é um protocolo que a gente segue o protocolo americano, tá? É um pouquinho diferente do protocolo europeu. Então, no protocolo americano, você começa a avaliar a resposta do paciente a partir de 30 dias após a infusão do CAR-T. Tá? E é feito um exame de imagem que a gente chama de PET-CT. Tá? Esse PET-CT nada mais é que uma glicose marcada. Tá? Então, e você injeta no paciente essa glicose marcada. A gente sabe que os tecidos neoplásicos, né, os tumores, eles precisam de energia para poder se proliferar. Sim. Tá bom? Então, essa glicose ela vai parar nos tecidos tumorais e nos tecidos inflamados também, mas nos tecidos tumorais. E aí você passa o paciente num tomógrafo. E aí esse tomógrafo, é um tomógrafo especial, obviamente ele consegue captar aonde essa glicose ficou armazenada no organismo. E ali te indica uma possibilidade de tumor, etc. Então a gente começa a fazer esse exame com 30 dias. Tá? E ele é feito com 30, com 90, com 180 dias e 360 dias. Tá? Então, 1 mês, 3 meses, 6 meses e 1 ano. Tá? Para poder fazer o acompanhamento do paciente. Por que isso? Porque nos estudos que foram feitos para aprovação do CAR-T, para comprovação da eficácia da terapia, o que eles perceberam? Os pacientes que fizeram o CAR-T, que a doença volta depois do CAR-T, ele volta até 1 ano.
basicamente. Ah, tá. Então, por isso que você faz precoce, para você pegar a recidiva precoce. Né? O CAR-T, ele aumenta a chance de cura, mas também não é milagroso. Tá? Não, A gente, claro. né? A gente sabe que tem alguns pacientes que mesmo após a terapia CAR-T, a doença vai voltar e aí a gente vai buscar outras terapias como o transplante halogênico, etc. Então, por isso que ele é feito nessa curva. Então, até o primeiro ano de tratamento, ele faz 4 PETs. Tá? Justamente para pegar a recidiva precoce. Por que a gente faz com 30 dias e com 90 dias? Porque 30% dos pacientes que a doença vai voltar nos primeiros 3 meses. Então, por isso que você quer pegar, entendeu? Então, tudo tem sua lógica, né? E, obviamente, quando você pega, por exemplo, no começo, a chance de cura é muito maior, muito né? melhor, né? Muito maior. Tá Agora, por exemplo, doutor, estão acompanhando a gente nesse momento, né? Por exemplo, essa terapia, ela pode ser usada, por exemplo, para um câncer de próstata ou um câncer, por exemplo, sei lá, de seio, por exemplo? Ainda não, Milton. Tá, por isso que eu estou perguntando. Ainda não, tá? Hoje, o que você tem aprovado são para essas doenças que eu falei, tá bom? Ainda não, mas tem diversos estudos em centros sérios, e quando eu falo diversos, são muitos mesmo. A última vez que eu dei uma olhada, só para tumor de mama, para tumor de pulmão, tinham 400 estudos no mundo fazendo pesquisa de CAR-T em tumor de pulmão, tá bom? Só pra você ter uma ideia. Então, eu acho que a terapia CAR, em breve, acho que nos próximos anos, ela vai estar disponível para ser feita em outros tipos de tumores. Hoje, no Brasil, ainda não. Você tem alguns protocolos de pesquisa também com outros tipos de células geneticamente modificadas, células NK. Tem também uma interessante, que é o CAR-TIL. Tá? Então, é o mesmo linfócito T, só que é aquele linfócito T que está grudado na parede do tumor e que não conseguiu matá-lo. É muito interessante, porque o tumor sólido ele é um pouquinho diferente do tumor hematológico, obviamente, então ele tem um microambiente tumoral diferente do tumor dos linfomas, por exemplo, tá? Então, o que o pessoal tem feito? Eles têm tira o tumor, tá? Passa um ultrassom e eles conseguem separar os linfócitos das células tumorais, pega esse linfócito e modifica geneticamente para atacar uma proteína específica daquele tumor, inclusive. É bem interessante isso aí, e eu acho que isso aí também vai vir para ficar nos próximos anos. Os estudos ainda estão aí em andamento, a gente não tem nada aprovado, mas tem alguns estudos com resultados bem impressionantes. Agora, as pessoas perguntam o seguinte, doutor, eu acho que é interessante a gente até pontuar essa questão. Por exemplo, o senhor acredita que esse tipo de tratamento, tá, ele possa vir a ser viabilizado via SUS? Tem alguns centros, tá, que já estão fazendo, mas ainda é uma pesquisa clínica, né? Então você tem o que famoso, que foi o primeiro que fez a pesquisa, que foi o Hemocentro de Ribeirão Preto, né? Que ficou famoso, né? Foi 2022, 2023, por aí, tá? O Hemocentro de Ribeirão, ele está fazendo, tá? Então, mas ainda está em projeto de pesquisa, as pesquisas estão andando, tá bom? Ainda não temos os resultados, tá, finais, para saber se está indo bem ou não os pacientes, tal, porque é um CAR-T um pouquinho diferente, ele tem algumas peculiaridades, tá? Tem o Albert Einstein, né, o Hospital Albert Einstein de São Paulo, que está também desenvolvendo um CAR-T deles, porque e tem Fortaleza, que eu lembro de cabeça, tem em Fortaleza, eles estão trazendo também uma tecnologia que eu fui conhecer lá em Barcelona, tá, para fazer o CAR-T que a gente chama de acadêmico, tá, que é o que vai ser provavelmente utilizado no SUS, tá? O CAR-T ainda tem um problema sério que é o custo. Sim, ele ainda custa muito caro, tá bom? Então a gente tem que viabilizar maneiras, principalmente para o SUS, porque os pacientes do SUS também vão precisar. E esses centros estão já com pesquisas, com tudo, para desenvolver esse CAR-T. Ainda não temos os resultados, tá? Ainda isso está em andamento, a gente conversa com o pessoal lá semanalmente, tá? Mas eu espero que tenham resultados tão bons quanto esses que a gente já tem utilizado comercialmente no Brasil. Tá. E no caso, por exemplo, de planos de saúde, tá? Porque o centro médico ele trabalha com uma gama de planos de convênios, né?
Por exemplo, a questão do CARTICEL, Uhum. tá? Ele já está sendo viabilizado para alguns planos, ou planos de saúde, ou ele é um tratamento que se restringe neste momento apenas ao Centro Médico de Campinas. Entendeu? Eu não sei se... Entendi a pergunta. Uhum. Infelizmente, tá, os planos ainda têm, por ser uma terapia muito cara, tá, os planos ainda têm dificultado um pouco. Esse nosso paciente foi feito através de um plano de saúde, tá bom? Mas via judicial. Tá? Eu acho que vai se caminhar no futuro para um acordo financeiro entre todos, né? Sim. Mas ainda foi feito via judicial, infelizmente, tá? Mas eu acredito que num futuro as coisas vão se acertar. Quando a gente olha na história, em 2002, que veio o primeiro imunobiológico para tratamento de linfoma também, no caso, que é o anticorpo monoclonal anti-CD20, né? Naquele começo também veio, também era uma terapia cara, e também os primeiros pacientes foram via judicial, tiveram acesso via judicial, tá? Mas hoje já é uma terapia de rotina. Hoje a gente tem mais de 30 imunobiológicos já disponíveis para tratar uma gama muito grande de doenças, mas quando a gente vai olhar a história, né, se a gente olhar os imunobiológicos, que eram também muito caros e no começo também tinha uma dificuldade de acesso muito grande, tá? E hoje eu acredito que, não espero que demore 23 anos, mas seja um pouco mais rápido, né? Que os pacientes tenham acesso e tenham um acordo. Vai ter que fazer um acordo comercial e financeiro, porque também uma terapia muito cara, com muitos pacientes, porque o linfoma você tem um certo número X de pacientes, mas para o mieloma, por exemplo, você tem um número muito maior de pacientes que vão se beneficiar dessa terapia, já que o mieloma é uma doença que não tem cura até hoje. Tá? Então, vai ter que ser pensado uma maneira, uma forma também para você não prejudicar o paciente, obviamente, mas também para você não prejudicar sua fonte pagadora. Tá? Então, isso vai ter que... Não sei como vai ser, mas vai ter que chegar num ponto de equilíbrio aí. Mas exatamente. É difícil. Mas existe boa intenção. Isso daí acho que é o passo importante. A maioria das operadoras de saúde já estão pensando nisso. A gente conversa com diretores aí de planos de saúde, né? E eles já estão pensando em como equilibrar essa equação, sabe? Vamos ver como vai ser o futuro. Gente, estamos encerrando esse episódio do podcast Panorama de Negócios. Eu gosto muito, gente, de falar de saúde. Adoro. Né? Nós já recebemos grandes médicos para falar sobre saúde e tivemos o privilégio de receber mais um, que é o Dr. Vinícius Grilo, né? Que nos brindou, né? Falando sobre uma terapia extremamente importante, né? Que traz esperança, né? Que traz vida às pessoas. Então eu gostaria demais, viu, doutor, de agradecer do senhor ter aceito o convite, de dividir com o nosso público sobre essa chance, essa possibilidade de cura com essa nova terapia. Muito obrigado, viu, doutor? Milton, eu que agradeço o convite, muito obrigado. O papo foi tão bom, o tempo passou voando, né? Muito obrigado, tá? E eu queria deixar só a rede social lá do Centro de Hematologia, para quem quiser entrar em contato, tá bom? Que é o @Centro Hematologia CPS. A gente fica aberto, à disposição, um novo convite, a gente está à disposição aí, porque foi muito gostoso estar aqui. Muito obrigado, viu? Não, e por favor, doutor Vinícius, transmita também o nosso abraço à diretoria do Centro Médico de Campinas, por conta de todo esse trabalho de seriedade, né, desenvolvido na unidade hospitalar, né, que salva e salvou tantas vidas ao longo da sua existência. Então, transmito um abraço fraternal a toda a diretoria do Centro Médico. Eu mando sim, e o dia que você quiser conhecer a nossa unidade, fique à vontade, eu te pago café. Muito obrigado. Gente, assista esse episódio com o Dr. Vinícius Grilo quantas vezes você quiser, né? Nós estamos disponibilizando também o contato, né, para você ter a oportunidade de conhecer um pouco mais, não só sobre essa terapia,
mas outros trabalhos que são desenvolvidos no Centro Médico de Campinas. Então, fica um convite aí para você que está nos acompanhando para o próximo episódio, sempre trazendo um tema muito importante, muito interessante para você. Grande abraço e até a próxima.